A pauta da entrevista do NGT Notícias de hoje fala sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a liberação do porte de armas para algumas categorias. A decisão fere ou não a legalidade e o que diz o Estatuto do Desarmamento decidido em 2005. Para falar sobre isso, eu converso hoje com o jurista Dr. Arada. Doutor Arada, muito obrigada por abrir o escritório para a gente conversar sobre isso. Eu que agradeço, Viviane. Doutor Arada, primeiro eu queria que o senhor esclarecesse para o telespectador do NGT Notícias a diferença entre posse, que já tinha sido um outro decreto do presidente Jair Bolsonaro, e agora esse decreto mais polêmico de porte de arma. Qual a diferença entre posse e porte? A posse significa que você pode ter a arma em casa, né? A arma dentro do seu carro. E o porte significa uma licença para você carregar a arma onde quer que você vá, uma arma municiada. Né? Isso é a licença de porte. Né? E agora, o porte, esse novo decreto do presidente Jair Bolsonaro, ele na verdade ele estendeu aí o porte de armas para diversas categorias, né? E muitos juristas estão discutindo aí se realmente é legal ou não, se feriu aí o que dizia o Estatuto do Desarmamento. Na sua opinião, é legal? Não, o decreto deve ser sustado por ato do Congresso Nacional, porque ele extrapolou dos limites da lei que estaria regulamentando. A lei traça uma série de requisitos para a concessão de porte. Né? Tem que provar aqueles requisitos que estão na lei. O que fez o decreto? O decreto diz que para a categoria XYZ consideram-se presentes os requisitos para o porte de armas. Ora, isso não está na lei. Se a lei traçou condições para obtenção do porte, então o interessado tem que provar que preencheram aquelas condições. Agora, o decreto diz que para a categoria de advocacia pública ou privada, inclusive inativos, já considera que eles preencheram aqueles requisitos legais, entendeu? E estende também o porte de armas não para domiciliado, residente na zona rural. Residência e domicílio são conceitos diferentes. Domicílio é a fixação de um local com a intenção definitiva de ir lá viver. Residência é uma fixação de um local de permanência temporária. Tanto é que você pode ter várias residências em um só domicílio. Então, quando diz que estende o porte de armas para os residentes em zona rural, aí abrange os proprietários, os arrendatários, os meeiros e, eventualmente, invasores. Os invasores estão lá residindo. Então, você vai verificar na prática o confronto, isso aliado àquela lei anticrime, que isenta do crime o proprietário que matar o invasor na sua propriedade. Isso vai gerar um conflito armado entre os invasores e entre os proprietários. Não é? Vai virar uma guerra campal. Então, mais uma razão da inconstitucionalidade desse decreto. Na verdade, a situação do campo, então, fica mais complicada ainda, porque a gente está dando arma aí para todos os lados. Nós estamos dando munição, não é? Um pretexto para deflagrar um clima de violência sem igual, entendeu? Não se combate violência com outra violência. Isso é coisa de bárbaro. Não é? Violência se combate com planejamento, com inteligência, com razão, com bom senso, mas não com violência. Tem uma outra questão também, doutor Arada, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa liberação do porte de armas, as crianças também, os menores de idade, também podem ter acesso aí a escolas de tiro. Isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente? É lógico, mais uma ilegalidade, né? Mais uma ilegalidade. Está ferindo, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entendeu? Como é que pode
estimular a criança à prática de violência. Não é? A criança ele não tem o amadurecimento mental necessário para discernir quando que pode ser usado e quando não deve, entendeu? Você dá uma arma na mão de criança, ele vai acabar se inspirando na televisão, nos filmes de violência, e isso vai sair dando tiro por aí a esmo. Não é? Isso é um perigo. E a gente vê nos Estados Unidos, né, muitos casos, aí a gente teve aqui também no Brasil, né, recentemente na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, e a gente vê nos Estados Unidos muitos jovens, né, que invadem as escolas com armamento realmente pesado. Isso aí é um prato cheio aí para abrir essa exceção aqui no país. Não resta dúvida. Como as crianças de hoje têm acesso à rede social, que parece que dá mais valor à difusão da violência do que propriamente da cultura, né? Da civilização, então as crianças tendem a aprender noções de violência, de como praticar a violência, entendeu? E, doutora Arada, então, na verdade, porque quando se cita aí essa liberação do porte de armas, o presidente justifica que ele está dando direito à defesa do cidadão, que lá em 2005, quando o brasileiro foi convidado às urnas para decidir o artigo 35 lá do Estatuto do Desarmamento, se deveria proibir ou não o uso de armas, a venda de armas e a venda de munição no Brasil, o brasileiro, 69% dos brasileiros disseram aí que não, né, que não queriam a proibição. Você acha que isso está indo contra o que o brasileiro decidiu lá em 2005? Sim, aquele plebiscito, eles aplicaram exatamente o contrário, né? O plebiscito queria que o cidadão comum também pudesse se defender, não é? Mas fizeram o contrário, proibiram, não é? Deram um prazo para você entregar as armas, etc. Não é? E agora vem esse novo decreto, estende o porte de armas por categorias, o que já é meio estranho. Por que por categoria? Não é? Tem que, independentemente da categoria, tem que dar porte de armas àquele que comprovar a necessidade de ter um porte de arma. Não é? E não generalizar como faz o decreto. Aliás, a defesa pessoal, não é? Ou defesa do próximo coletivo já está suficientemente regulado na lei. O Código Penal isenta do crime aquele que mata em legítima defesa. O Código Civil permite o uso da violência para repelir a invasão da sua propriedade, urbana ou rural. Não é? O que não pode, é inverter esse princípio. Não é? O regime do PT, ele inverteu esse princípio. Ele diz que o invasor, o sem-terra, tem o direito de reagir com violência contra a resistência do proprietário. É o contrário. É o proprietário que tem o direito de resistir com o uso da violência. Não é? Sem dúvida. Então, a lei já disciplina de uma forma adequada, não é? Essas situações de necessidade de se defender. E o porte de armas, na verdade, sempre foi uma pauta presente no Congresso Nacional. A gente viu em 2017, o Congresso aprovou aí uma lei que dava o porte de armas para agentes de trânsito. E o presidente Michel Temer vetou essa proposta. Então, realmente, é sempre um tema que está em discussão. E, na verdade, não deveria estar, porque já estamos protegidos. Armar uma parcela ponderável da população é claro que funciona como um fator de multiplicação da criminalidade. Né? Imagine, você tem alguns policiais que não têm o preparo psicológico necessário para manter a serenidade durante uma acalorada discussão por questões de trânsito com o motorista. Então, se você dá porte de arma para esse tipo de policial, a tendência dele é sacar a arma, entendeu? Então, isso daí acaba gerando uma violência generalizada. E para você ter porte de arma, primeiro
ele tem que ter um preparo psicológico, depois tem que ter um preparo técnico. Ele tem que ter noções de como atirar. Não é? Claro. Porque assim, se não fizer isso, ele, pelo simples fato de estar armado, numa abordagem de um bandido com arma, ele saca a arma e dispara e erra. E o bandido dispara e acerta. Ele acaba perdendo a vida. E, na verdade, entendeu? esse treino aí com armamento é principalmente muito importante porque o decreto do presidente Jair Bolsonaro libera até armamento mais pesado, né? Como a .40, a pistola. Não, isso é inconcebível. Isso é inconcebível. E, doutora Arada, o presidente, na sua opinião, o presidente está legislando aí por decreto quando ele faz sem dúvida, sem sombra de dúvida. Se ele está extrapolando os limites da lei, ele está inovando, ele está dando uma de legislador, está usurpando a competência privativa do Congresso Nacional. A razão pela qual eu tenho a impressão de que o Congresso vai baixar uma resolução vetando, suspendendo esse decreto. E, na verdade, parece que ele já sabia que ele tinha ido além aí do que permitia a lei, né? Porque esse final de semana o presidente Jair Bolsonaro acabou falando, olha, se realmente está inconstitucional, se a gente avançou mais do que a gente deveria na lei do Estatuto do Desarmamento, tudo bem, o Congresso veta e está tudo certo. Será que está tudo bem mesmo? Para os eleitores dele, não, porque era uma proposta de campanha. Nas informações que ele prestou, acho que a ministra... Rosa Weber. Não. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Ele disse que não tem nada de inconstitucional, diz que está tudo em harmonia com a lei e a Constituição. Tá? Mas isso daí até o acadêmico de direito é só confrontar o texto da lei e o texto do decreto, onde a lei diz que precisa preencher tais requisitos, o decreto diz que considera preenchido. Entendeu? Então é como se dizer, se você tem que passar de ano para outro, você tem que tirar nota 7, digamos assim. E vem o decreto falando, não, alunos assim, assim, assado, presume-se que já preencheu o requisito. Entendeu? Então é evidente a ilegalidade e, por conseguinte, a inconstitucionalidade desse decreto. Vai ser realmente uma briga boa aí no Congresso, né? Eu acho que vão acabar suspendendo por resolução a execução desse decreto. Doutora Arada, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o NGT Notícias e a gente fica por aqui. Eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!